Bom dia, queridos irmãos e irmãs. O tema desse vídeo é sobre a indiferença inaciana. Todos aqueles que já fizeram os exercícios de Santo Inácio, conhecem um pouco a experiência de Santo Inácio de Loyola, sabem que esse é um tema muito importante. E nos grandes exercícios de 30 dias, o texto fundamental que Inácio coloca no início, o princípio e fundamento, ele vai falando dessa indiferença inaciana. E o termo em si, quando falamos de indiferença, não tem um significado passivo. Mas vamos ver que essa atitude, na realidade, é uma atitude bem ativa que cada um de nós, como discípulo de Jesus, tem que ter para caminhar seguindo a Cristo. Vou ler agora o número 23 dos exercícios espirituais, onde Inácio fala desse princípio e fundamento e onde ele mesmo vai falando dessa indiferença. O ser humano é criado para louvar, reverenciar e servir a Deus, nosso Senhor, e assim salvar-se, salvar a sua alma, e as outras coisas sobre a face da terra são criadas para o homem, a fim de ajudá-lo a alcançar o fim para que foi criado. Donde se segue que há de usar delas tanto quanto o ajudem a atingir o seu fim. E há de privar-se delas tanto quanto dele o afastem. Pelo que é necessário tornar-nos indiferentes a respeito de todas as coisas criadas, em tudo aquilo que depende da escolha do nosso livre-arbítrio, e não lhe é proibido, de tal maneira que da nossa parte não queiramos mais saúde que doença, riqueza que pobreza, honra que desonra, vida longa que breve, e assim por diante em tudo mais, desejando e escolhendo apenas o que mais nos conduzir ao fim para que fomos criados. Esse princípio e fundamento nos dá o eixo, nos dá o alvo. Nós estamos caminhando para o nosso fim, esse nosso fim é a plena comunhão com Deus. Nós estamos caminhando para viver um dia eternamente nessa relação com Deus que foi quebrada por causa do nosso pecado. E por isso que nós sentimos no nosso coração que o nosso coração vai se apegando às coisas ou às pessoas, às relações. Isso é normal, faz parte também. E tem momentos que o nosso coração tem que se apegar às coisas ou às relações. Mas, se isso vai nos ajudar a atingir o fim da nossa existência, que é estar em comunhão com Deus, fazer a vontade de Deus. Infelizmente, tem momentos que nós nos apegamos de uma maneira desordenada, de uma maneira que não é certa. E isso vai nos impedir de caminhar com o nosso Deus. Por isso que Inácio fala devemos ter essa atitude de discernimento, escolher onde está a vontade de Deus. É uma atitude, por isso, ativa. Devemos procurar, buscar pelas pequenas coisas, mas também pelas grandes coisas, a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus. Eu vou sublinhar, vou colocar em destaque a última frase onde Inácio utiliza esse advérbio, mais, em latim, magis, fazer mais a vontade de Deus. E cada carta que o Inácio escrevia, no final ele colocava essas 4 letras, A, M, D, G. Ad maiorem Dei gloria. Quer dizer, tudo o que ele fazia era para a maior glória de Deus. E nós, tudo o que devemos fazer na nossa vida é para a maior glória de Deus. Vou dar alguns exemplos pequenos do nosso dia a dia, até chegar às decisões mais importantes. E parece, talvez, uma atitude difícil, mas o próprio Espírito Santo vai nos ajudar. E muitas vezes nós tentamos fazer a nossa própria vontade, o que nos agrada. Mas quando somos discípulos de Jesus,
não podemos decidir, escolher sozinhos. Por exemplo, onde vou passar as minhas férias esse ano? Onde vou? Volto para a Europa ou fico aqui no Brasil? Vou para o Espírito Santo, vou para o Rio de Janeiro? Vamos procurar saber a vontade de Deus? Ou no nosso dia a dia também, qual música vou escutar? Eu me lembro na minha conversão, no início, quando encontrei Jesus, eu senti que tinha músicas que eu não podia escutar mais. Eu gostava de heavy metal, né? Amigos me davam fitas cassete, né, com a música heavy metal. Mas o próprio Espírito Santo me falou, será que essa música agrada a Deus? E me lembro de um momento que eu joguei fora no lixo todas as minhas fitas cassetes com músicas que eu entendi que não eram músicas de Deus. São pequenas escolhas, né, que você tem que fazer e decidir com Deus, buscar a vontade de Deus. E depois também as grandes escolhas. Eu agora sou padre e o projeto de Deus para a humanidade inteira, quando nós vamos lá no início, no livro do Gênesis, Deus fala, crescei e multiplicai-vos. Quer dizer, o projeto de Deus para todos nós é o casamento. E vocês podem me falar agora, então padre, por que você é padre? Por que tem freiras? E o próprio Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 9, ele fala que nem todo mundo pode entender isso. Mas tem um chamado particular para alguns, para viver já aqui e agora na Terra, como viveremos um dia lá no céu. Dessa comunhão profunda com Deus, uma escolha preferencial. Eu decido de viver a minha vida só para Deus. Esse discernimento não é fácil, não. Precisa de muita indiferença, né? Porque justamente, humanamente, a minha carne fala um desejo natural de estar em comunhão com a mulher, de fazer filhos, de ter crianças. Isso é o plano de Deus. Mas quando o próprio Deus vai falando no meu coração, oi, Simone, eu quero, se você concorda, eu gostaria de ver você trabalhando o tempo todo ao meu serviço. Porque isso é a maior glória, vai me dar maior glória, fala o Senhor. É uma escolha muito radical, né? E por isso que precisamos de muita indiferença. Precisamos dizer a Deus, Senhor, vem falar o meu coração para que a minha vontade possa, no fundo, escolher aquela coisa que, na verdade, é a tua vontade também. E o meu coração fica em paz nessa escolha. Então, como vocês estão vendo, escolher de entrar nessa indiferença para um magis, para um mais, é uma atitude ativa. Não é nós ficarmos lá, estou indiferente, o que Deus quiser eu faço. Não, é uma busca ativa, cada dia, nas escolhas pequenas, como nas grandes escolhas. Assim, Inácio, no final desse princípio e fundamento, fala de tal maneira que da nossa parte, não queiramos mais saúde que doença, riqueza que pobreza. E a Santa Teresa de Calcutá, a Madre Teresa, né, conhecida assim, essa discípula, apóstola dos mais pobres, ela falava, olha, se Deus te chama ao servir, Ele pode te chamar na favela, como pode te chamar no castelo. Mas o importante é que o seu coração esteja inteiramente em Deus, sem se apegar. Você pode se apegar à favela, como pode se apegar ao castelo, mas isso não é o fim, é o meio. E nós, na indiferença e na ciência, escolhemos o fim, não o meio. Se Deus te chama ao servir mais na vida casada, de casal, então escolhe essa vida. É um meio para você atingir a vontade de Deus. Se o Senhor está te chamando ao servir como padre, como freira consagrada, isso não é o fim. O fim é estar unidos a Deus. E Inácio continua, para que não queramos mais honra que desonra, vida longa que breve, e assim por diante. Em tudo mais, desejando, escolhendo apenas
apenas o que mais nos conduzir ao fim para que fomos criados. Então é isso. Vamos pedir a Deus, nesse final desse vídeo, que Ele mesmo possa nos dar a luz, a sabedoria do Espírito Santo para escolhermos em plena comunhão com Deus o que mais vai dar glória a Deus. E vocês vão ver que isso vai mudar o seu dia a dia e vai mudar também o sentido, a direção da sua vida. Porque Deus quer o melhor para você e o melhor é estar perto de Deus nas escolhas cotidianas, como nas grandes escolhas, para a maior glória de Deus. Amém.